Boa noite a todos. Temos satisfação de estar aqui nesta casa, que nos recebe com tanto carinho. Arrependei-vos, como disse Jesus. E essa imagem é uma imagem de um pintor muito famoso do realismo, chamado Denis Tissot. E segundo Leon Denis, era um pintor mediúnico que se desdobrava mediunicamente, visualizava as passagens de Jesus e as transferia para a tela. Então, muito provavelmente, isso é como se fosse uma fotografia. Ele fez 400 imagens das passagens do Evangelho. Jesus dizendo para todos nós: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se arrepender do que, afinal? Nós não somos boas pessoas? Temos uma boa conduta? Será que temos do que nos arrepender? Será que se nós perguntássemos para aqueles que não gostam de nós, o que eles pensam sobre nós, será que nós poderíamos fazer uma reflexão sobre algo que está errado, nós poderíamos nos arrepender? Porque nós devemos perguntar para a mãe da gente, para quem gosta da gente. Mas para um inimigo, para alguém que antipatiza conosco, não diria o inimigo, talvez seja a melhor forma de a gente conhecer alguns defeitos que a gente não sabe que tem. No livro Consolador, o pessoal da Federação Espírita Brasileira faz um questionamento. No livro Consolador, só perguntas e respostas. O pessoal da Federação organizou determinadas perguntas que foram feitas a Emmanuel, e Emmanuel respondeu através de Chico Xavier. E o pessoal pergunta para o Emmanuel: qual é a diferença entre provação e expiação? E lembrando que a classe do nosso planeta é essa, um planeta de provas e expiações. Automaticamente, nós que vivemos neste planeta somos espíritos ou em prova ou expiação, com exceção dos missionários, com todo respeito. Se tiver algum missionário aqui, como a Maria Tereza, Chico Xavier, a maioria de nós ou está em prova ou está em expiação. E qual que é a diferença, afinal? A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, se nós estamos expiando, nós estamos pagando alguma dívida anterior. E a provação não é dívida, mas é um teste, para ver se realmente nós já estamos aptos para uma tarefa maior, para ver se realmente nós já estamos preparados para sermos testados em outras coisas que vão fazer com que a gente evolua mais depressa, não simplesmente a passos lentos. Joana de Anjos, na sua série psicológica, nos fala de uma coisa chamada sombra. Essa sombra é algo muito interessante. O que significa sombra? Sombra é aquilo que não queremos ser, mas ainda somos. Vai para um espaço da nossa mente que chamamos de sombra. Não queremos admitir, mas ainda está conosco. Ainda faz parte de nós. Aquele defeito, aquele vício. O problema é que negamos esse conteúdo, segundo Joana. Colocamos uma máscara e não reconhecemos que aquilo está em nós. Isso acontece muito com as pessoas moralistas. Os próprios psicólogos que não estudam Joana de Anjos já identificaram que uma pessoa moralista é alguém que tem muita vontade de ter aquele comportamento, mas não tem coragem e fica condenando o comportamento do outro. E segundo Joana de Anjos, tudo aquilo que me incomoda no outro, que me causa mal-estar, que me causa indignação, justamente é o que está em mim e é a dita da sombra. É algo que está me incomodando, que é justamente o que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, porque eu ainda tenho em mim aquele defeito que eu estou reclamando no outro. Essa é a nossa sombra. Como identificar a sombra? Aquilo que incomoda na conduta do outro. E o psicólogo Jung
Jung, que é o psicólogo citado por Joana de Ângeles, onde ela baseia a sua obra psicológica na obra desse psicólogo, ele diz que o encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra, o autoconhecimento. As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem, ao mesmo tempo, a compreender e amar seus semelhantes. Então, quanto mais eu identifico essas dificuldades em mim, menos eu julgo o meu próximo. E se a gente observar Chico Xavier, Divaldo Franco, e essas pessoas que são referência para nós aqui como comportamento, como conduta moral, a gente observa que são pessoas que não julgam os outros, que evitam criticar até o pior dos criminosos, muitas vezes, porque ele já reconhece aquele mal também dentro dele, e o identifica e não incomoda tanto no outro, porque todos nós já passamos por essas etapas evolutivas que hoje nos incomoda dos nossos irmãos menos bons, como dizia Chico Xavier, e começamos a entender que eles também estão passando por essa etapa. Então não adianta eu ficar bravo com um aluno de quarta série porque ele não aprende algumas coisas e tem dificuldade naquilo, porque eu também já estive na quarta série e tive a mesma dificuldade que ele. Quando eu me irrito com algum adolescente, eu paro para pensar um pouquinho e volto para a minha adolescência e lembro que a gente fazia tudo igual ou pior. Quando eu vejo os relacionamentos, vejo a minha sobrinha, aqueles relacionamentos desequilibrados, que termina hoje, volta amanhã, daqui a pouco termina de novo, volta de novo. E isso incomoda, né? Mas eu volto um pouquinho a fita da minha vida e vejo que não era nada diferente. E a gente começa a entender que aquilo é um processo que vai precisar passar por aqui, não tem como a gente pular essa etapa da pessoa, sendo que nós também já vivemos ela e precisamos dela. E amadurecemos e aprendemos com ela. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Isso está em Atos dos Apóstolos. Dá para cancelar pecado, então? Vamos lá. Na questão 990, Kardec vai perguntar se o arrependimento se dá no estado corporal ou só no estado espiritual depois que nós morremos. Quando chegamos lá do outro lado e nos deparamos com a realidade, Kardec pergunta aos espíritos. No estado espiritual, respondem os espíritos, mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, muitas vezes nós vivemos a nossa vida inteira achando que estamos fazendo as coisas certas. Então, vamos contar uma história de uma pessoa religiosa, muito religiosa, que quando desencarnou se surpreendeu com o que encontrou do outro lado. Mas a tendência é depois que nós morremos. E aí a consciência desperta e nós vemos realmente o que aconteceu e nos arrependemos. Mas podemos nos arrepender enquanto encarnados. E que consequência produz o arrependimento ainda no estado corporal? Se nós nos arrependemos agora, que consequência vai ocorrer para a nossa existência? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, quanto antes, mais tempo eu tenho para corrigir muitos equívocos. E aqui um exemplo de alguém que se arrependeu ainda em vida. John Newton, nascido em Londres em 1725, viveu até 1807. John Newton se tornou marinheiro e mais tarde mercador de escravos e mais tarde traficante de escravos. O comércio, enquanto o comércio era permitido, era mercador. Quando o comércio foi proibido, se tornou traficante de escravos. Trazia escravos da Inglaterra para os Estados Unidos, nas piores condições, onde mais de 600 escravos eram colocados no porão do navio, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de... sem nenhuma cama, sem nenhum colchão, sem nenhum banheiro, sem nada. Onde mais de 20% morriam durante a viagem, os que adoeciam eram jogados no mar ainda vivos.
fazia esse trabalho. Mas ele se arrependeu durante uma tempestade. Ele achou que ia morrer. E naquela tempestade ele teve lá um momento de iluminação, se arrependeu e prometeu ser diferente. Prometeu ser diferente, se ele não morresse. E mudou totalmente a sua vida. E foi um dos inspiradores, se tornou um compositor de músicas gospels, músicas evangélicas. E o hino mais gravado e mais tocado na história da música evangélica é a composição do Sr. John Newton, que é a música que fala dele, do seu arrependimento. Amazing Grace, que é maravilhosa graça. Nós temos uma versão traduzida que vamos ouvir agora. Perdido me encontrou, estando cego de ver, Cristo me quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno Esse é o hino dos hinos que ele compôs, que é o hino mais famoso no meio evangélico e mais gravado na história da música gospel. E o caso de alguém que se arrependeu ainda em vida, que transformou sua vida dali para frente, mudou totalmente. TV Grande está saindo um filme agora sobre a história dele e de um deputado que ele inspirava sobre o início da abolição nos Estados Unidos. Vai ser bem interessante, eu imagino.
Nós temos também a história de um personagem bem conhecido aí no movimento espírita, chamado Emmanuel, e alguém que teve a oportunidade de se arrepender em vida, chamado diretamente por Jesus, mas não insistiu. E Emmanuel, perante os olhos da sociedade, era uma pessoa que não tinha defeito nenhum. Senador romano, um homem de bem, uma família bem estruturada, seguia todas as regras que eram estabelecidas pela lei romana e aplicava as leis romanas com justiça. Então, perante a sociedade, era uma pessoa como muitas que nós conhecemos, uma pessoa que não tem nenhum problema. Não tem do que se arrepender. Afinal de contas, seguem à risca as leis estabelecidas. E a filha, o filho mais novo do Emmanuel estava doente. Perdão, a filha Lívia. Flávia Nantúlia, Lívia era a esposa. Estava muito doente, à beira da morte. E dentro do movimento espírita acredita que essa filha era uma das encarnações de Chico Xavier. Flávia Nantúlia. Estava à beira da morte. E a mulher do Emmanuel, a Lívia, já era cristã. Ele não. E com muito custo ela convenceu Emmanuel a procurar Jesus. Para tentar salvar, porque a filha estava à beira da morte. Jesus fazia milagres. Curava as pessoas que estavam morrendo. E ele procurou Jesus. A contragosto. Ele procurou. Sabia mais ou menos onde é que Jesus ficava. E o encontrou. E Jesus já veio ao seu encontro. E disse: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para a vida toda a lição sublime da fé e da humildade. O Emmanuel procurou ele à noitinha, escondido, disfarçado, para ninguém percebesse. E Jesus dá esse recado como se quisesse falar para toda a humanidade. E de certa forma, mais tarde, ele sabia. Como diz o Haroldo, a gente olhava para o Publio Lentulus e via o senador romano. Jesus olhava para Publio Lentulus e via Emmanuel. Mais tarde, seria o mentor Chico Xavier e traria essa revelação para toda a humanidade. Por que você não me procura na hora mais clara? Para que todo mundo veja escondido? Para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Como diz assim, a natureza não dá saltos. A tua hora vai chegar, talvez não seja agora, porque você ainda não se apercebeu disso, mas vim ao encontro do seu coração. Jesus já viu o que estava acontecendo? Não, meu amigo, não está sonhando, porque Emmanuel se sentiu entorpecido naquele momento e achou que estava tendo uma visão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho de erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência e para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Jesus fala isso, como nós falamos na linguagem popular, na lata de Emmanuel. Você quer aproveitar agora ou daqui a alguns milênios? Ele não quis aproveitar naquela hora. Tanto que ele voltou para casa, a filha estava curada e ele deu de ombros. Achou que foi coincidência, porque não quis aceitar. E Emmanuel trazia todo um processo kármico de sofrimento que ele precisaria passar. Por isso que Jesus manda:
se arrependa para que sejam cancelados os seus pecados. Ele não se arrependeu, certo? Mais tarde, ele teve o filho pequeno sequestrado. Nunca mais viu o filho. Depois disso, a mulher dele sofreu uma calúnia e ele acreditou na calúnia e ficou 25 anos sem dirigir a palavra à esposa Flávia, perdão, a esposa Lívia, que era uma santa. Lívia era uma mulher extraordinária. Sofreu uma calúnia, Emmanuel acreditou na calúnia e ficou 25 anos sem conversar com a própria esposa dentro do próprio lar. Tolerou por ser um senador romano, por ele querer evitar o escândalo, não matou a própria esposa por causa de uma calúnia. E quando ele, com o coração um pouquinho mais amolecido, depois de 25 anos, quando ele resolveu voltar a falar com a esposa, era tarde demais. Porque ela já estava presa, foi presa nas catacumbas do culto cristão, e estava no Coliseu e foi jogada às feras diante dele. Desencarnou na erupção do Vesúvio e 50 anos depois encarna uma outra obra que conta a sua história, chamada 50, que tem um livro há 2000 anos, que é tudo isso que nós estávamos narrando aqui, e os 50 anos depois, que é a continuação da encarnação de Emmanuel. Agora, o orgulhoso e imponente senador reencarna como um escravo, para ter uma lição, uma grande lição de humildade. E na encarnação como senador ele fracassou, mas na encarnação como escravo ele se redimiu. Arrependido e redimido. Então a gente pensa, então quer dizer que Jesus castiga. Jesus deu para ele a oportunidade de arrependimento que poderia evitar séculos de sofrimento, certo? Ele não aceitou, então Jesus castigou ele. Jesus estava falando naquele momento para Emmanuel da lei de causa e efeito. Você tem toda uma lei que coordena a tua vida. Você plantou, você vai precisar colher. Você plantou o mal, você vai colher o mal. Mas se vier o arrependimento, a conversão e o trabalho no bem, nós entramos numa coisa chamada misericórdia, que é o perdão do pecado. De que maneira? Nós resgatamos os nossos débitos através do bem. Nós não precisamos pagar a conta com dor, com sofrimento, com tantas outras coisas que virão através da lei de causa e efeito, se nós entrarmos nesse processo de misericórdia que vem através do arrependimento. Não é castigo, é lei divina de causa e efeito. No livro Boa Nova tem um capítulo chamado Perdão, onde Humberto de Campos vai contar episódios da vida de Jesus e dos apóstolos. E nesse episódio em específico, Jesus e os apóstolos foram para Nazaré. E os apóstolos estavam felizes da vida. Puxa, para a cidade que Jesus nasceu. Vai ser mamão com açúcar falar de Jesus lá. Mas a coisa não foi bem assim. Eles saíram para pregar, voltaram um pouco chateados à tarde. Discutiram com alguns homens da cidade, porque estavam falando mal de Jesus, eles foram defender e foram às vias de fato. E Jesus disse, meus discípulos não façam isso. Não entrem em conflito por causa de opinião. E o Pedro e o outro apóstolo, não vou lembrar qual, o Felipe, se sentiram magoados. Poxa, gente, brigando por causa dele e ele dando lição de moral. Pô. E aí o Felipe disse assim, mestre, aí o Felipe quase com mágoa. Não queria dizer, mas vou dizer. A maioria dos que comparecem às pregações falam mal de você. A cidade onde Jesus nasceu, todo mundo falava mal dele.
Jesus, o filho do carpinteiro, o filho do José, essa história de Deus, de Messias, conhece desde criança. Todo mundo falava mal de Jesus. A própria sociedade que conviveu com ele não o aceitou. E será que nós já o estamos aceitando agora, 2000 anos depois? Será que se ele convivesse com nós não estaríamos falando mal dele? Como o povo de Nazaré? Na questão 995, Kardec vai perguntar, falando lá sobre arrependimento, na sequência das perguntas. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Não é mau, mas também não está nem percebendo o que está acontecendo. Há espíritos que coisa alguma de útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifestará pela dor. Então, se eu estou indiferente, a professora dor vai aparecer para me empurrar, para me progredir. A indiferença, que não é exatamente o mal na percepção que nós temos da pessoa estar fazendo o mal, mas a indiferença com o que acontece à nossa volta já é o mal. E segundo os Espíritos, a indiferença mata todos os bons sentimentos. Então, se eu sou uma pessoa cheia de boas intenções, religiosa, mas sou indiferente, nada disso tem valor, porque a indiferença mata todos os outros. É que nem andar. Mata tudo. E no Evangelho, os Espíritos vão nos explicar por quê. E nos dá um certo puxão de orelha. Capítulo 5. Esperai vós que chorais. Tá, calma. Tremei vós que rides. Porque o vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis do que a matilha excitada pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Olha o recado duro que está aqui no Evangelho. E verdadeira infelicidade, pior do que a própria miséria, a infelicidade é essa. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças das vossas almas equivocadas. Então, essa infelicidade nós desejamos e a buscamos, segundo os Espíritos. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Muitas vezes, quando está tudo bem na nossa vida, tudo bem materialmente falando, nós entramos numa falsa impressão que estamos numa fase meritória, que conquistamos tudo aquilo e que não precisamos sofrer. Mas os Espíritos vêm nos alertar que a vida material, se nós não tomarmos cuidado com ela, e formos nessa busca desenfreada da satisfação material, nós anestesiamos a nossa consciência e não enxergamos a realidade da existência. Joana de Ângeles fala muito das distrações e dos prazeres. Que muitas vezes a busca excessiva por distração e por prazer é fuga da nossa realidade existencial. Nós estamos sentindo um vazio, nós estamos inquietos, e eu acredito que se vocês, como eu, estão sentindo isso nesse momento que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós não conseguimos parar, e não conseguimos parar nem de mexer as pernas quando sentamos, porque estamos inquietos, ansiosos, buscando algo.
E aí nós procuramos nos ocupar e nos distrair. Muitas vezes anestesiando a nossa consciência, fugindo de uma realidade que está nos buscando e que nós precisamos encontrar e que não encontramos porque vamos atrás da distração, vamos atrás do prazer, como o Divaldo chama do hedonismo, que é a busca incessante pelos prazeres que o mundo nos oferece, que até certo ponto nos fazem bem, mas passando disso começam a nos atordoar e a nos desviar. No livro Reportagens de Ellen Tubo, capítulo 31, congela para nós lá, Marcinho, por favor. Humberto de Campos vai nos contar, através de Chico Xavier, a história de Marcela Fonseca. Claro que isso é um nome fictício, porque não se dá o nome reais aos espíritos para não haver constrangimento, muitas vezes, para as próprias famílias. Mas a Marcela Fonseca foi uma pessoa muito religiosa, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta. E desencarnou, o leito de morte estava muito serena, uma boa espírita, consciente do que encontraria, que iria para o plano espiritual, que não existe inferno, que não existe um céu eterno, que existem outros lugares onde nós ficamos depois que desencarnamos, que não é muito diferente do que nós vivemos aqui. Mas se mantinha serena, cercada pela família, e até motivando a família a comprar, a ter mais compreensão naquele momento. Vamos ver a história dela bem rapidinho. O título desse capítulo, gente, é A Crente Interessada. Ela estava lá no leito de morte falando com os familiares e disse: ó, confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo nessa transição dolorosa. Estava serena. No leito de morte. Aí durante o velório, Humberto de Campos narra aqui: qual sucede na maioria dos casos, falando do velório, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morte. Poxa, a vida era uma grande mulher, trabalhadora da doutrina espírita, pessoa honesta, criou a família, era uma pessoa de bem. Isso em voz alta. Mas na surdina, os seus defeitos eram comentados. Era orgulhosa. Tinha uma vaidade. Não se dava para o filho mais novo, comentando os defeitos. Segundo o Humberto de Campos, como é comum nos velórios. Não sei se é assim. Mas vamos lá. Desencarnou, chegou no plano espiritual, foi recebida pela mãe. Olha que maravilha. Mas a hora que ela acordou, já recolhida à casa de sua mãe, observou que a mãe morava numa casinha simples e já se sentiu incomodada. Disse: mãe, mas a senhora é uma pessoa dedicada ao próximo, a vida inteira à igreja, não tinha que estar melhor estruturada aqui, e se sentiu ofendida. A construção mental que nós fizemos é isso aqui. E ela não gostou disso. Como assim? Trabalhamos a vida inteira. Fomos religiosos, fomos pessoas honestas. Como assim? Não está certo. Se sentiu incomodada com a sua situação, com a sua moradia. Não me conformo com a miséria que a senhora parece andar presentemente habituada. Não gostou daquilo. Quis falar com o diretor da colônia espiritual. Chegou no diretor e foi tomar satisfações. O diretor conversando com ela, e ela insistindo, e já irritada, como se fosse uma cliente insatisfeita. O código de consumidor debaixo do braço. Aí o diretor: então tá bom, chamou uma secretária lá e disse: ó, traga-me aqui as anotações de Marcela Fonseca. Falou para a secretária. Daí a instantes o portador reaparecia sobraçando um livro de proporções enormes. Um livro muito grande.
Curiosa e inquieta visitante leu o título: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Quem escreveu esse volume? Perguntou ela, meio assustada. O diretor respondeu: não sabe que este é o livro de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental que sua alma grafou em cada dia, cada noite terrena, pensando, falando e agindo. Vai dar um branco na pessoa falada, tipo, meu Deus, está tudo lá. A interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou: não posso ler todo o livro em sua companhia. Mas vejamos, porém, o resumo das suas atividades religiosas, que é o que interessava agora, que é o que ela estava cobrando. Poxa, que foi uma pessoa tão religiosa e agora nada de diferente aqui. Colocar para morar na Coab aqui no nosso lar. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu: conforme se vê, assistiu no mundo a 6.705 missas. Ele foi católico, protestante e terminou no espiritismo. Era religiosa. 2.500 cerimônias do culto protestante e 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do seu círculo, do seu eu individual. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai coloca inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho, recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se. Somente houve um propósito em sua fé, o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou seu íntimo. Ante o assombro de Marcela, o sábio continuava delicado. É justo pedir. É preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições nesse sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz a nuvem que fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar ordenamento. Mas concluiu o sábio orientador: não disponho de tempo para prosseguir a leitura. Leve para casa, leia e depois nos devolva. Depois de 5 meses ela devolveu. Extremamente desapontada, restituiu o livro e ouviu a. Fez um comentário: sempre fui sincera em minha crença. Decepcionada. Minha crença era sincera. E ele responde: sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Ninguém está dizendo que você não acreditava, que você não tinha fé. Mas sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. Com enorme tristeza de transparecer nos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O dedicado mentor abraçou-a e disse paternalmente: renove suas esperanças, não se preocupe, seu pesar não é único. Existem coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores do que a sua, em matéria de fé e religião. Por exemplo, a dos simoníacos, a dos mentirosos e a dos investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcela recebeu o acolhimento pobre de sua mãe como verdadeira bênção celestial. Ou seja, ela voltou a olhar para a choupana da mãe dela e dizer: meu Deus, está bom demais pelo que eu fiz. Todavia, a nota mais interessante foi a sua primeira visita ao Círculo dos Irmãos Encarnados. Olha assim. Em plena sessão, contou a experiência comovedora e relacionou as surpresas que lhe haviam aguardado o coração no plano espiritual. Ela foi no trabalho mediúnico da casa que ela trabalhava. Certo, Márcio? Da casa que ela trabalhava. Sua história era palpitante de realidade. Mas todos os presentes lembraram da velha Dona Marcela Fonseca
sei o que concordaram entre si. A manifestação era simplesmente uma mistificação. Isso acontece todos os dias no trabalho da igreja. O que é mais fácil de dizer que é uma mistificação do que eu assumir aquilo como um recado que nos convida à mudança. Porque se eu olho para aquele trabalhador que eu achava que estava fazendo muita coisa e que eu não faço nada diferente, e ele vem dizer que fracassou, eu vou ter que olhar para mim e dizer, mas eu estou fazendo a mesma coisa e vou fracassar também? Não, é uma mistificação. Infelizmente. Voltamos. Pode descongelar, seu Márcio. Acho que todo mundo aqui conhece a passagem da mulher adulta, né? Da mulher que foi levada até Jesus e ia ser apedrejada, porque a lei mosaica dizia que a mulher deveria ser apedrejada. Adulterou, apedreja. Ok. Mas onde estava o homem que a adulterou? Porque fala-se da mulher, não se fala do homem. E ele não foi identificado nas Escrituras, no Evangelho. Cadê o bendito do homem? Acredite, a sociedade naquela época já era machista. Geralmente sobra para a mulher. Então o que faz com o homem? Ah, libera, coitado. Uma vítima, foi seduzido. Amélia Rodrigues nos traz a história do homem adúltero. No livro Nas Pegadas de Jesus. Então, o título desse capítulo é Consciência de Culpa. O homem que a havia adulterado era um que nós chamamos hoje um sedutor. Ou trazendo para uma linguagem mais moderna, é um pegador. Um sedutor de mulheres casadas. E essa era a sua terceira ou quarta vítima. E depois disso ele continuou fazendo vítimas. E como hoje é bonito ser sedutor, na época também era bonito. E ele era exaltado por seus pais. As pessoas diziam, poxa, você sim é o cara. Você é o cara. Como eu queria ser como você. Mas para a justiça divina não existe diferença entre uma traição feminina e uma traição masculina ou aquele que adultera. E mais tarde ele enfrentou as consequências dos seus atos libidinosos. Adquiriu lepra. Foi abandonado por todos. E para sua sorte, teve a bênção de ser acolhido por trabalhadores na casa do caminho, pelos apóstolos de Jesus. Onde ele teve suas chagas curadas, teve o conhecimento do Evangelho de Jesus e se arrependeu ainda em vida. E conseguiu, dali para frente, fazer diferente. Então, por mais que a sociedade muitas vezes não nos condene, por mais que não seja crime aquilo que eu estou fazendo, a consciência de culpa eu carrego para a minha vida toda. Por séculos e séculos. E não consigo fugir dela. Isso aconteceu com o homem adúltero. E a mulher adúltera, a gente não sabe muito sobre ela. Mas a Amélia Rodrigues também traz um capítulo sobre ela. Porque depois desse acontecimento, à noite ela foi procurar Jesus. Foi procurar Jesus e conversou com Jesus. E contou toda a sua história. O porquê de ter chegado àquele extremo. Então o próprio marido tinha grande culpa do que aconteceu com ela. Porque ela foi abandonada dentro de casa imediatamente após o casamento. Maltratada, agredida. E naquela época não podia se separar. Se a mulher se separasse, virava prostituta. Continuava naquela vida. E Jesus a aconselhou que ela saísse da cidade. Porque, segundo ele, a língua ferina do povo não a perdoaria. Mas também disse a ela que pouco importava o que os outros pensavam dela. Mas que ela fosse para outro lugar.
E ela saiu e foi trabalhar também com outros trabalhadores que estão atendendo a doentes, a leprosos, a pessoas que eram abandonadas. E passados 10 anos que ela trabalhava, também arrependida dos seus erros anteriores, arrependida do adultério, apareceu um moribundo para ser atendido onde ela trabalhava. Quem era? Seu ex-marido. Também muito doente. Também com o corpo coberto fechado. Não a reconheceu, mas ela conheceu. Mesmo porque ele contou sua história. E o ex-marido, olha só, tinha uma mágoa de Jesus. Tinha uma mágoa. Porque o Jesus a acolheu, a salvou, mas ele ficou humilhado perante a sociedade. E para ele Jesus não deu nenhuma palavra de consolo. Mas a esposa, a ex-esposa, agora enfermeira, o tratou, falou para ele do Evangelho. O ex-marido também teve a oportunidade de dali para frente modificar a sua vida. Aí você vê como a providência divina trabalha e cruza os nossos caminhos e a gente não consegue fugir. Às vezes de quem a gente gostaria muito de fugir e não deu mais, né? Na questão 1000, Kardec pergunta: podemos então ir desde já resgatando as nossas faltas? Então, me arrependi, sei que tenho para resgatar. Dá para começar agora a pagar as suas prestações? Sim, reparando-as. Mas não creiais que a resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuir em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, não de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com o objetivo exclusivamente pessoal. Lembra da história do humano? É isso que acontece. Se a gente for prestar um serviço a Jesus, nós vamos estar pagando o nosso passado delituoso. Mas é serviço. A palavra serviço é muito usada pela espiritualidade. Espírito de serviço. Servir. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, senão atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Fiz uma dívida no banco. Não pude pagar. A gente se arrepende? Por que eu fui fazer esse empréstimo? Eu não posso pagar, eu estou com o nome sujo. Beleza. Adianta ir por diante e dizer: olha, me arrependi, dá para se perdoar? Não, mas a gente vai parcelar as novas prestações para você. Não adianta se arrepender simplesmente e achar que as coisas estão certas. Eu vou ter que ressarcir. Vou ter que arcar com o prejuízo, ter que devolver o que eu peguei. Assim, a lei causa efeito. Precisa ser ressarcida. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Primeiro, o arrependimento, a expiação é o pagamento da dívida, e a reparação. E quando nós estamos expiando, quando nós pagamos uma dívida, nós voltamos a estaca zero. Nós não temos crédito. Então a expiação não traz mérito, porque é uma obrigação. Eu preciso resolver aquilo que eu deixei de errado, que eu fiz de errado. Hoje o que está acontecendo na Europa? A imigração. Certo? A Europa durante séculos e séculos saqueou, expoliou, roubou, causou guerras, conflitos étnicos, depois vendeu armas e aumentou o conflito. Agora eles estão sendo convidados a ressarcir o débito que eles causaram aos países da Ásia e aos países da África. Reparação, expiação. Eles vão receber esse povo, vão ter que dar estrutura, vão ter que providenciar a escola, vão ter que arrumar emprego e vão ter que incluí-los na sua sociedade. Porque no passado eles expoliaram. E dentro da lei de causa e efeito, tirou
tem que devolver. Temos que devolver e reparar todo o mal que fizemos. Por isso nós vemos tantas vezes, gente, muitas vezes aquele relacionamento que nós não entendemos por que continua, porque meu Deus do céu, meu Deus. Mas existe ali uma dívida do passado. E às vezes aquela esposa que sofre, que não é maltrata, que é mal educado, que ele é grosseiro, que ele explora. E ela não se liberta daquilo. E muitas vezes a gente se indigna com aquela situação do outro. Mas Joana de Anjos vem nos dizer que aquilo ali é uma prisão emocional. A pessoa está presa emocionalmente. Porque talvez aquele marido difícil de hoje é um filho abandonado de uma encarnação anterior, que agora, como marido, eu não posso abandonar. Porque eu já abandonei uma vez. E se hoje ele tem esse comportamento desequilibrado, é devido ao abandono de uma encarnação que gerou todas as consequências de ele se tornar um espírito sofredor, um espírito infeliz, um espírito rebelde. E agora eu preciso amansar. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando termina o processo kármico, às vezes as coisas acontecem automaticamente. Como diz um estudioso de Joana de Anjos, quando a gente não se cansa de carregar a mala, às vezes a mala se cansa de ser carregada. E a mala mesmo diz adeus. Era isso que eu tinha para trazer essa noite. Muito obrigado pela atenção de todos.